Olá pessoal do nosso Música pelo Paroxítona, hoje estamos aqui para comemorar os 90 anos, isso mesmo, 90 anos de vida de um grande compositor brasileiro, um compositor esquecido lá no final, lá da década de 60, adentrou um pouco a década de 70, mas foi um compositor tido aí como, entre aspas, como maldito, e acabou sendo aí renegado, mas um cara assim incrível, mas teve uma carreira aí com muitos sucessos, abordava temas espinhosos. Para a época estou falando de Geraldo Pedrosa de Araújo Dias ou simplesmente Geraldo Vandré. O nome artístico ele herdou do pai, ele pegou o sobrenome do pai, José Vandré Giselo, e aí acabou adotando como Geraldo Vandré. É óbvio que as gerações mais novas não vão se lembrar, nem ouviu falar muito do Geraldo Vandré. Quem estudou história recente do Brasil, aí com certeza vai saber aí da influência artística que o Vandré teve aí no país. Então, estamos celebrando aqui no dia 12 de setembro agora, de 2025, os 90 anos de Geraldo Vandré. Geraldo Vandré começou lá no início da década de 60, é nordestino, lá de João Pessoa, da Paraíba, veio aqui para o Rio de Janeiro, aqui para o Sudeste, em 1951. Depois, aos 16 anos, depois de 57, ele entrou na Universidade Federal do Distrito Federal, que na época era a capital ainda aqui, o Rio de Janeiro, que depois virou a Universidade do Rio, e fez a advocacia. Dentro da faculdade, ele foi um militante estudantil da UNE, trabalhava bastante aí com a relação social e dos direitos lá dos estudantes, formou-se em 1961. Ainda como estudante, ele conheceu Carlos Lyra. Carlos Lyra é lá da Bossa Nova, um dos precursores da Bossa Nova, e o Carlos Lyra fez algumas canções lá da Bossa Nova no final da década de 50, juntamente com o Vinícius, João Gilberto, toda aquela trupe lá que começou a Bossa Nova, e o Geraldo Vandré veio aí com uma mistura aí meio nordestina, querendo popularizar um pouco, saindo um pouco daquela coisa meio jazzística lá da Bossa Nova. Eles fizeram algumas canções, eu vou deixar aqui uma canção aqui que foi o primeiro sucesso do Vandré, com o Carlos Lyra, de parceria com o Carlos Lyra, que é Quem Quiser Encontrar o Amor, lá de 1960. Ele não era ainda nem formado na faculdade, ele acabou fazendo essa música. Essa música não foi gravada pelo Vandré, mas foi gravado pelo Carlos Lyra e pela Maísa. A Maísa foi uma grande cantora também na década de 60, nunca falamos dela aqui, mas ela gravou em 1963 essa música Quem Quiser Encontrar o Amor. Eles fizeram depois outros sucessos, mas aqui a gente vai deixar esse primeiro sucesso do Vandré. O Vandré era um cantor, assim, compositor, que na época contestava, principalmente depois do golpe de 64 militar, ele acabou contestando bastante o regime militar, fazia as canções bastante ácidas, bastante pesadas, apesar de começar a produzir canções assim românticas, mas depois ele foi assim para o lado mais social, mais de luta, e acabou se firmando por aí. Por isso ele foi renegado, na verdade, ele não aparecia tanto e o pessoal não gostava muito dele, o pessoal dos militares não gostava muito do Vandré. Aí, em 64, ele lançou o primeiro álbum do Vandré, e aí ele tem a música lá, destacando aqui no caso, tem várias músicas, mas destacando aqui Fica Mal com Deus, uma música que reflete sobre a importância do amor entre as relações humanas e que a falta, segundo o Vandré, dessas relações de amor entre o ser humano deixa Deus lá, afasta as pessoas de Deus. E um pouco isso mesmo, né, dessa questão do relacionamento humano, que é a base do nosso cristianismo. Então, tá aí, Fica Mal com Deus, um baita sucesso. Prestem atenção na letra das músicas do Vandré, que são incríveis, excepcionais. Então, destacando aí esse primeiro sucesso do Vandré. Depois, dentro aí
no terceiro álbum dele, lá em 1966, o álbum se chama 5 Anos de Canção, ele lançou a música, mais um destaque aqui, Porte-Estandarte, uma marcha e tal, assim, uma música assim, bem legal. Essa música ele fez em parceria com o Fernando Lona. Fernando Lona era um cantor, compositor baiano, que de vez em quando fazia algumas canções, e aí ele fez essa música que virou aí um hino aí do Vandré. O Vandré já começou a se destacar lá em 66. Essa música fala da esperança, da resistência diante de momentos difíceis, né, que o país vivia, um incentivo das pessoas para que elas se unissem para transformar uma realidade imposta na época, uma realidade dura, difícil, porte-estandarte. Depois do mesmo álbum tem aqui Requiem para Matraga, uma música triste, belíssima, profunda, áspera. Essa música ele fez lá para o filme que era lá baseado no romance de Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Aí ele acabou fazendo essa música que foi tema lá do personagem Augusto. Esse personagem passava por muito sofrimento durante a vida toda e aí depois ele deveria desfrutar de uma redenção. Requiem, para quem não sabe, é a tradução aí dentro dessa questão mais religiosa. Quer dizer, o Requiem quer dizer um pedido para o descanso eterno para os mortos, era um Requiem. Quem fazia muitos Requiems eram os autores, né, os compositores lá de música clássica, os Requiems. Então ele colocou lá como Requiem de Matraga, ou seja, o descanso eterno para uma traga depois de tanto sofrimento. Uma música belíssima. Essa música depois eu ouvi também mais recentemente assim, ela tocou no final do filme Bacurau, filme nacional Bacurau, premiadíssimo, de 2019, bem recente, um filme que ganhou, que foi aplaudido lá no Festival de Cannes, né? Foi depois lá do Pagador de Promessa, de 62, esse filme foi o que foi mais aplaudido na época, ganhou prêmios lá em Cannes, ganhou prêmios em festivais de Nova York, em outros países. Bacurau, um filme premiadíssimo lá com a Sônia Braga e grande elenco. Então essa música no final toca, que é Requiem para Matraga, uma música belíssima, áspera, forte, vale a pena dar uma olhada. Depois, em 66, entrou lá, o Vandré começou a se tornar bastante conhecido, entrando nos festivais de música, que eram muito comuns, festivais de músicas da Record, depois teve os festivais internacionais da canção. Então a gente vai falar um pouquinho aqui dessa trajetória do Vandré, que o tornou bastante conhecido no país tudo e até meio perseguido aí na época pelos próprios temas abordados com relação à sociedade civil aqui no Brasil. E aí ele foi com a música Disparada. Essa música foi cantada aqui, acho que todo mundo sabe, quem estudou um pouco, a música Disparada foi defendida pelo Jair Rodrigues, aquele sambista lá já falecido. Essa música é dele, é do Vandré e do Theo de Barros, que morreu até recentemente, em 2023, aos 80 anos. O cara também, um baita de um compositor, fez inúmeras músicas, e essa talvez seja a música mais famosa do Theo, que é Disparada. A gente já falou dessa música aqui em outras oportunidades, mas vale a pena ressaltar. Essa música pegou o primeiro lugar juntamente com a banda de Chico Buarque. Na verdade, a música A Banda de Chico Buarque tinha ganho o primeiro lugar, o Chico não concordou, o próprio autor da banda, não concordou, dizendo que Disparada era muito mais bonita do que a dele. Ele disse que não, uma curiosidade, né? Ele disse que não receberia o prêmio porque a música do Vandré era muito melhor que a dele, mas o júri deu a vitória para ele. Ele falou que não aceitaria, e aí o júri, para fazer uma política e tal, acabou premiando também a música Disparada. Então dividiram o prêmio Disparada e a Banda do Chico. Uma música belíssima. Disparada, porque já tinha aí o dedo do Vandré, a música era bem forte também, e aí o pessoal não gostava muito aí do Vandré. Então o Vandré já estava participando aí desses festivais. Depois, em 1968, o Vandré participou de novo lá no Festival Internacional da Canção, FIC.
E aí esse festival era feito lá pela Rede Globo e tal, trazia os maiores cantores, compositores, expoentes. E aí ele lançou uma música lá que acabou aí causando bastante polêmica, virou aí um hino de resistência à ditadura, que é para dizer que não falei das flores. Ou ficou conhecido também como Caminhando, ou Caminhando e Cantando, uma música bastante forte, que criticava assim abertamente. Essa música foi proibida há muito tempo aqui no Brasil. A Simone, depois em 79, tentou cantar lá num show, teve muito protesto. Eu mesmo, particularmente quando eu fui servir o exército lá na década de 80, nós não estávamos ainda no regime mais democrático, a gente estava, essa música era proibida de assoviar ou cantar dentro do quartel. Uma música pesada que falava: vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele estava lá já falando para o pessoal: vamos aí, vamos reagir, vamos fazer alguma coisa. E tem um outro texto que fala, abre aspas, a soldados amados, armados, amados ou não, quase todos perdidos de arma na mão. Era bem pesada, era a repressão, na época da repressão. E aí, algumas histórias aí, uns dizendo que não teve pressão, mas o Walter Clark, tem uma história aí que o Walter Clark, que era diretor lá da Rede Globo na época, era o maior diretor lá, disse que ele foi pressionado pelo comando do primeiro exército brasileiro e dizendo que essa música não deveria ganhar o festival. Essa música estava sendo muito aplaudida, o público querendo, e tinha lá os jurados, e aí disse que não era para ganhar. Outra música também, né, entrou na lista que não poderia ganhar, era América, América, de César Roldão Vieira, uma música pouco conhecida, mas que também dava uma mexida aí, uma esfolada, uma beliscada aí no regime político da época. E aí, inclusive, eles votaram lá na música Sabiá, do Chico e do Tom, mais uma vez aí o Chico entrando aí como, né, juntamente aí nessa questão. E a música que venceu o festival foi Sabiá, uma música cantada lá pelo Chico, pelo Tom, e acompanhada, foi cantada também pelo quarteto em si, uma música belíssima, maravilhosa. Inclusive os jurados que votaram lá no Sabiá acabaram foram ameaçados e tal, porque o público queria mesmo, e vaiaram Tom Jobim e o Chico Buarque lá na apresentação lá da Campeã. Foi bastante polêmico aí esse festival, e aí com o Geraldo Vandré à frente, né? E citando o pessoal aí e tal, ficou bem complicada essa situação. Em dezembro de 1968 foi feito o AI-5, que é o Ato Institucional número 5, colocado lá pelos militares, que proibiam, que fechou o Congresso, fechou tudo, o Senado, e aí veio a parte mais difícil aí da ditadura, onde ninguém poderia falar, a imprensa era fiscalizada, os artistas que se colocavam contra o regime eram perseguidos. E aí foi um momento bastante difícil, com perseguição, com morte. Isso se alastrou aí, depois seguiu anos depois, até na década de 70, início da década de 70. Após o ato institucional número 5, o Geraldo Vandré foi embora do país, ficou com medo de represália, de ser morto, até porque ele estava bastante em evidência aí na questão cultural. A própria parte mais cultural do país colocavam ele um pouco como mártir e tal, e aí que ele poderia ser um mártir, era uma referência, e ele ficou com medo, acabou indo para o Chile. No Chile, na época, tinha lá o Salvador Allende, que era presidente, que depois, em 73, foi deposto também por um outro golpe militar, e aí ele acabou voltando do Chile em 1973. Depois ele acabou indo para outros lugares e tal. E em 1979 ele teve a anistia e acabou voltando para o Brasil, teve aquela anistia geral e restrita lá, e todos os perseguidos políticos tiveram seus direitos de volta. Aí ele foi trabalhar lá como funcionário público, lá na Superintendência Nacional de Abastecimento, a antiga SUNAB, os mais antigos devem lembrar, e acabou trabalhando, não fez mais
depois desse exílio, ele acabou abandonando a carreira artística e acabou indo trabalhar no serviço público e virou um funcionário público e tal. Embora Vandré fosse um ferrenho militante contra a ditadura, declarou depois que nunca tinha sido torturado. Apesar do pessoal falar que ele tenha sido torturado, ele disse que nunca foi torturado. Acabou elogiando até algumas pessoas lá de dentro do regime militar, dizendo que acabaram até protegendo ele e tal, e que os amigos dele queriam que ele fosse um mártir e tal. O fato é que ele foi realmente um contestador lá do regime e culturalmente ele acabou contribuindo bastante. Ele agora está aposentado do serviço público e segue uma vida aí para cá, até os 90 anos. Então, fica aqui essa homenagem do Geraldo Vandré. Eu trouxe aqui um álbum aqui de 1968, na verdade depois foi lançado depois, as músicas daquela época, foi lançado na verdade em 79, com os maiores sucessos dele, inclusive tem aqui, para dizer que eu não falei das flores e todas aquelas músicas que eu citei aqui, eu tenho aqui nessa coletânea que foi lançado com texto e tal. Muito legal esse álbum do Geraldo Vandré, histórico, um dos maiores compositores brasileiros, com certeza. Trabalhou muito forte aí na resistência da época e não dá como negar, dá para negar aí essa influência que ele teve dentro da nossa música. A princípio lá com a Bossa Nova, depois trouxe uma música nordestina para cá. Tem outras músicas que talvez a gente venha aqui outra vez trazer algumas canções deles bastante ácidas, ásperas, mas bonitas canções de amor também. Então, fica aqui a homenagem que o canal faz ao Geraldo Vandré, que completou agora, dia 12 de setembro de 2025. Então, deem uma olhada na descrição, eu vou deixar todas essas músicas aqui, com vídeos, alguns com os vídeos, outros não, que era muito difícil ter vídeo dele e tal. E deem uma olhada, apreciem aí, quem não conhece, conhecer um pouco da obra desse genial compositor brasileiro, Geraldo Vandré. Um grande abraço a todos e até a próxima.